Caros amigos, sejam bem-vindos às nossas tertúlias do Museu da Farmácia. Hoje vamos falar de epidemias, pandemias e política. Em 2019, por esta altura, muitos países já estavam a sentir exatamente este primeiro alerta sobre a pandemia que vamos mais tarde designar Covid-19. Como convidado para falar sobre pandemias, epidemias e política, temos connosco o Dr. Jaime Nogueira Pinto, que amavelmente aceitou o nosso convite, mas também por ser amigo deste museu e por ter feito um livro sobre pandemias e epidemias ao longo da história. Dr. Jaime Nogueira Pinto, muito obrigado por ter Obrigado, aceito. Tenho muito gosto. Bom, o livro está aqui. Chama-se Contágios. E eu escrevi-o, foi assim um reflexo um bocadinho freudiano, porque foi na altura que, ainda morava no Campo Grande, mas foi na altura que tive que ficar em casa, não é? Embora eu, depois, a partir dessa altura, vinha todos os dias para o escritório. Mas foi uma altura, e portanto, escrevi uma coisa sobre aquilo que me obrigava a ficar em casa. Quer dizer, fiz uma investigação histórica das pestes e das pandemias e, sobretudo, das formas como isso acabava por se politizar. Porque é evidente que uma catástrofe com a dimensão das pestes, não é? E mortandade subsequente, é evidente que se torna uma situação de interesse público, não é? Se torna uma situação e, aliás, levando àquilo, foi Maquiavel, o grande mestre dessa classificação, levando àquilo que é o estado de exceção. Quer dizer, eu acho que é muito importante na história política e na história humana, não é? Os momentos que são de exceção. As guerras, as grandes catástrofes, as grandes epidemias, etc. São momentos em que a normalidade legal e social é alterada e o Estado, de certo modo, intervém, né? É o tal estado de exceção. E por isso mesmo, um grande politólogo e jurista do nosso século XIX, século XX, ainda nasceu no século XIX, mas no século XX, o Carl Schmitt dizia que soberano é aquele que declara o estado de exceção, quer dizer, aquele que pode declarar o estado de exceção. Ou seja, o momento em que deixamos de ter a nossa normalidade legal e social, enfim, as leis, o dia-a-dia, o regulamento, e passamos para uma situação excepcional, em que o Estado pode, por exemplo, não deixar as pessoas circular na rua, senão com especiais, uma documentação especial, pode encerrar determinados estabelecimentos, pode fazer imensas coisas que não poderia. Portanto, é uma espécie de suspensão da normalidade, suspensão, portanto, também de determinados direitos das pessoas e das instituições. Os Estados, os governos aprenderam alguma coisa com a Covid? Não sei, quer dizer, eu acho que, por exemplo, houve um lado excessivo, porque eu penso que todos nós, que depois pensamos e estudamos um bocadinho essas coisas, era uma doença que atingia os velhos. Eu não digo idosos, é o meu princípio, não digo idosos, eu já estou para sou velho, eu estou para ir para velho, espero que nunca me chamem idoso, porque acho um insulto do pior que há. Mas os velhos era de facto, a gente viu estatisticamente, não sei, eu lembro-me de ver esses números quando estávamos mais ou menos nos 20 mil mortos aqui. Eu fui ver, aliás, houve até foi uma jornalista, Joana Petis, que publicou, na altura, um artigo muito interessante com a estatística das mortes. E, tirando umas 600 ou 700 pessoas, ou seja, muito menos de 10% enfim, das vítimas, era tudo gente com mais de 70 anos. Quer dizer, portanto, estava-se a ver clarissimamente que era uma doença, ou era um mal, que atingia sobretudo os mais velhos, quer dizer. E, portanto, eu acho que houve medidas, por exemplo,
o encerramento de uma série de... Eu, na Baixa, eu tinha escritório na Baixa nesse tempo, e vi uma quantidade de comércios, aliás, alguns até muito antigos, tradicionais, estes comércios de família, familiares, que fecharam e que nunca mais abriram, quer dizer, portanto, houve aqui também, que é uma reação dos Estados nestas coisas, é o pavor de não estarem a fazer o máximo para, portanto, preferem, digamos, antes exagerar na proteção, não é? A correrem o risco de ser acusados de desleixo ou de uma coisa qualquer. Portanto, eu acho que aí, não sei, mas houve países onde as coisas foram diferentes, pá. Houve mais tranquilidade, mais frieza na aplicação das coisas. E aqui eu acho que havia esse ponto enfim, que é importante, é que geralmente, de facto, muito pouca gente com menos de 70 anos morreu. Havia uma barreira, enfim, no que pode haver de barreiras etárias, mas havia, de facto, via-se claramente que a doença em si e por si atingia sobretudo os mais velhos. Mas, como também é referido no livro, e nós conhecemos a nossa história, e não podemos pensar do que tem sido a nossa história com pandemias e sobretudo, se me lembrarmos da influença da dita gripe espanhola, A gripe espanhola. em que todos nós que leem história, que se interessam por história e por ciência política, as duas grandes questões era tapar as vias respiratórias. Sim. E porquê que não leram a história e porquê que acha que... Pois não sei, quer dizer, a gripe, foi a gripe espanhola, a tal que depois há várias teses, onde é que começou, eu por acaso tenho isso aqui bastante estudado, agora talvez não me lembre exatamente ou com detalhe dessa polémica, mas havia inclusive uma polémica sobre onde é que tinha, porque havia uma tese que tinha começado num campo militar americano, antes das tropas americanas virem para, portanto, em 1917, antes das tropas americanas virem para a Europa, aliadas aos aliados, não é? Portanto, e que teria sido daí que tinha nascido, digamos, tinha havido esses primeiros problemas, e depois a propagação. E ela, em Portugal, se eu não estou em erro, na altura, ela, não sei se foram, acho que foram quase 300 mil vítimas, 300 mil. E houve, lá está, o Sidónio Pais, por exemplo, que era presidente na altura, era presidente a partir do golpe militar de dezembro de 1917, mas depois foi eleito, aliás, a Primeira República, o presidente era eleito pelo Parlamento, não é? Pelo Parlamento e pelo Senado. Mas o Sidónio foi eleito pelo povo, quer dizer, foi uma eleição com votação universal das pessoas que na altura tinham voto, que eram os homens maiores penso que maiores de 18 anos, ou de 21, não sei, porque aí não tenho a certeza, mas eram só os homens, porque o Afonso Costa achava que as mulheres eram muito dominadas pelos padres e, portanto, nunca deu voto às mulheres. Aliás, na época, ainda havia muita restrição de voto às mulheres. Aliás, a primeira vez que as mulheres tiveram voto em Portugal foi no Estado Novo. Algumas mulheres que eram, por exemplo, licenciadas, tinham cursos superiores, ou então aquelas que eram, elas, os chefes de família, não é? E foi também a primeira vez que houve mulheres eleitas na Assembleia Nacional. 3, também não eram assim muitas, mas de qualquer maneira quebrou-se nessa altura. O Sidónio ganhou muito prestígio porque ele estava em todo lado, quer dizer, ia visitar os doentes e o Sidónio, de facto, é um caso de carisma, talvez um carisma extraordinário na história de Portugal. E era extremamente popular e foi, de facto, nessa época que tivemos a tal pneumónica, não é? A pneumónica, que popularmente alguns diziam a panamónica. E, de facto, matou muita gente. Quer dizer, mas a população eram 6 milhões na altura. E eu agora não quero também estar a aventar um número, mas para aí 5% da população, talvez, não sei. Foi uma coisa que atingiu fortemente
Mas todos nós conhecendo essa história, porque é que houve aqui restrições tão tarde por parte dos políticos e, sobretudo, da parte da componente política, e não deixa de ser cientista em Portugal, de levar logo de imediato e sabendo exatamente essa história. Isto há aqui um problema das pessoas também não quererem ler a história Não, as pessoas ou não querem ler a arrogância. história, a maior parte, E alguma aliás. arrogância A das maior gerações. parte, a maior parte desta gente toda, que infelizmente continua a ter muito poder, e os comentadores, a maior parte deles não sabem, acham que o mundo começou quando eles chegaram à idade da razão. Que antes, para trás, era tudo uma espécie de idade das trevas, que eu dizia sempre aos meus alunos que tivessem cuidado, dei aulas quase 40 anos, mas dizia sempre aos meus alunos que, ao contrário do que a maior parte das pessoas estava convencida, eles achavam muitas vezes, aquela história que nos é ensinada muitas vezes, os antigos eram estúpidos porque não tinham nem televisão, nem democracia, nem redes sociais, portanto eram estúpidos, por definição. E não eram, quer dizer, a gente vai ver, a gente lê os textos dos antigos, os clássicos gregos, os latinos, etc. E a gente vê que eles tinham, a única coisa que eles não tinham era certas máquinas que nós hoje em dia temos, claro. Mas fora das máquinas eles tinham inteligência e clarividência, e claro, com certeza também havia gente burra e gente ignorante. Mas não há dúvida que esse preconceito, não é? Que muitas vezes até é insuflado por alguns programas que deviam ter cuidado nisso, que é aqueles programas de história que começam admirativamente a dizer: imagine que os romanos já tinham água corrente. Mas porquê é que os romanos não haviam de ter água corrente? Eles tinham o que tinham. Os romanos, aliás, é uma civilização extremamente pragmática, não tem grandes filósofos, grandes pensadores, mas tem as coisas práticas, não é? O direito, a construção, as vias, isso tudo. Está tudo muito pensado. Os acampamentos da tropa, que é uma coisa complicada, começavam por fazer a parte toda, por exemplo, das latrinas. Era a primeira coisa quando se fazia um acampamento. Que a gente percebe perfeitamente a lógica. Portanto, essa ideia que os antigos, exatamente, não tinham nem democracia nem televisão, eram burros, é uma ideia estúpida. Mas é porque também agora, dentro do círculo da governação, há poucos historiadores que os possam alertar dessas situações. Não tem que haver historiadores, mas os próprios políticos deviam estar atentos e ler um bocadinho, mas dá a impressão também, muitas vezes, que a maioria deles também acha que o mundo começou quando eles chegaram à idade da razão, que até lá era tudo estúpido, estava tudo nas tais trevas, idade das trevas, não é? De medievais, assim, aquelas coisas muito, muito tontas. Mas isso depois, infelizmente, é o que é divulgado, é o que... E muito inteligente ainda é o povo que resiste a essa propaganda toda que lhes metem na cabeça. No livro, nós vamos percebendo que a saúde, e neste caso, este caso excepcional, pode interferir na política internacional. É uma situação que é preocupante. E se sente que há hoje alguma estratégia internacional para esse E até facto? temos, quer dizer, temos nas coisas, a gente, aliás, sabe isso, considero até melhor que eu. As possibilidades, por exemplo, da chamada guerra química, não é? Que foi sobretudo praticada na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra. Quer dizer, a ideia, por exemplo, que hoje em dia, claro que é possível inocular determinados vírus, transmitir numa população inimiga, etc. Tudo isso são riscos, não é? São riscos. Quer dizer, eu acho que o progresso e a ciência é um bocadinho como a figura dos Janos, não é? Tem duas caras, tem duas caras, tem um lado positivo, não é? A gente, por exemplo, sei lá, o nuclear, por um lado, pode ajudar a curar o cancro, mas depois também pode destruir, como destruiu no fim da Segunda Guerra Mundial, pode destruir cidades e deixar os sobreviventes quase pior que se tivessem morrido. Quer dizer, portanto,
Eu acho que esse lado ambíguo da ciência, da tecnologia, temos muitas vezes, não temos, e lá está, os tais antigos, os tais que não tinham democracia nem televisão, já tinham entendimento dessas coisas, não é? Tinham entendimento dessas coisas e vê-se enfim, nas medidas que foram tomadas. Às vezes eram exagerados. Há, por exemplo, um Visconti de Milão, que eu, por acaso, impressionou-me muito aqui, até citei. Portanto, um Visconti que é antepassado do grande realizador Luchino Visconti, que era comunista. O Luchino Visconti era comunista, embora fosse uma família muito aristocrática, e como o Fellini contava com muita graça, que foi um dia almoçar à casa dele. E o Visconti tinha, além de um exército de criados, tinha 2 chefes. E o Fellini diz, nunca tinha visto ninguém com 2 chefes na cozinha. Mas há um antepassado do Visconti, que no século XVI, se não estou em erro, em Milão, onde eles eram poderosíssimos, mandou entaipar, quer dizer, casa onde houvesse contaminados, era morada. Portanto, as pessoas não podiam sair de lá. Portanto, isto lá está. É uma forma radical de tratar a mobilidade tratar, e a transmissão. Exatamente. Foi assim que fez. Mas quer dizer, depois também às vezes isto é aproveitado, não é? Porque o poder os poderes podem às vezes não saber muito bem a história, mas sabem aproveitar e normalmente às vezes aproveitam este tipo de situações para chegarem a outros objetivos, não é? De controle, porque de facto o estado de exceção é exatamente o que a gente chama estado de exceção, também se chamava às vezes estado de guerra. Portanto, é uma suspensão geral. Nós tivemos, por exemplo, no princípio do Estado Novo, o 28 de Maio é praticamente uma revolução sem resistência nenhuma, quer dizer, até junta praticamente gente de extrema esquerda e os militares de Braga, que eram, enfim, mais depressa gente da direita, chamamos assim. Mas a resistência dos republicanos começa no ano seguinte, com o chamado 7 de Fevereiro, não é? De 1927. E nesse 7 de Fevereiro, são revoluções, quer no Porto, quer em Lisboa, muito, muito fortes. Em Lisboa, por exemplo, há civis armados do lado dos revoltosos e o governo, na altura, decreta exatamente o estado de exceção e para acabar com a resistência, diz que qualquer civil apanhado com armas na mão será imediatamente fuzilado. E com isso conseguem dominar essa resistência. Mas, por exemplo, em Lisboa, portanto, estamos a falar 7 de fevereiro de 1927, em Lisboa, há mais de 200 mortos e cerca de 1000 feridos nos combates de rua. E uma parte da cidade, que aliás, olha, apanha aqui um bocado, até há um avô ou bisavô de um amigo meu, que morava aqui no Alto de Santa Catarina e foi atingido por um disparo, não sei se foi de um navio ou de uma coisa qualquer, estava à janela e morreu. Portanto, quer dizer, e esta parte da cidade ficou um bocado atingida. As revoltas em Portugal, na Primeira República e depois naquele período ainda de uma certa resistência ao Estado Novo, são duelos de artilharia. São duelos de artilharia. Aliás, o 5 de Outubro também é essencialmente são duelos de artilharia. E, portanto, as cidades sofriam um bocado. O Porto, por exemplo, também nessa altura, o Porto, a Revolução começou primeiro, também ficou parcialmente, em alguns sítios, bastante destruído. Portanto, é claro que nessas alturas a gente compreende o tal estado de exceção, quer dizer, porque é para eliminar a guerra civil, que é sempre uma coisa de altíssimo custo, não é? E sobretudo nas cidades também. Ao realizar esse livro, nós vemos que ninguém sabe quando surge praticamente uma pandemia.
Mas sendo que no século XXI, tendo nós sofrido esta do Covid, as pessoas estão preparadas para esse estado de exceção? Tem havido educação suficiente para as pessoas sentirem que têm que trabalhar nesse lado de Nessa, exceção? eu acho que, vamos lá ver, o discurso político contemporâneo é um discurso oficial, digamos. Agora não está tanto assim, mas era um discurso muito otimista. É sempre aquela coisa, não é? Aquela coisa acho que é do Voltaire, estamos no melhor dos mundos, quer dizer, estamos no melhor dos mundos. Portanto, é sempre um discurso altamente otimista, não é? E portanto, a ideia da catástrofe, da doença, da morte mesmo, enfim, eu ainda sou do tempo em que as crianças, por exemplo, iam aos funerais, quer dizer, a morte, a doença e a morte eram coisas consideradas normais, quer dizer, e hoje em dia há um horror a falar nessas coisas, as crianças não quer dizer, portanto, tudo é uma espécie de mundo onde não há tragédia, não há... Ora bem, como isso acaba por acontecer, e sobretudo depois os mídia acabam por viver exatamente da anomalia e da tragédia, do crime, do crime na cidade, tudo isso, há aí uma certa contradição, quer dizer. Agora, eu não sei até que ponto isso aí balança um bocadinho a opinião pública e, sobretudo, os governos também têm a obsessão das sondagens, e se estão a fazer bem, se estão a fazer mal, quer dizer, e sondagens que quem as faz sabe perfeitamente que se pode fabricar os resultados pela forma das perguntas, quer dizer, se a gente, por exemplo, deixar como resto, como terceira opção, e de resto, aquilo que quer que aconteça, normalmente tem bons resultados, quer dizer, porque dizer quer não sei o quê, depois as pessoas, os técnicos de sondagem sabem perfeitamente como é que se fazem isso. Agora, também estamos numa época, e vemos isso pelos resultados políticos, e vou dar o exemplo, talvez, do país mais importante do mundo, que é a América, onde, de facto, um político chegou tardiamente à política, quer dizer, foi Donald Trump, que é um homem que até aos 60 e tal anos não parecia ter-se preocupado com política. Embora ele tivesse, é engraçado, ele tinha, por exemplo, ele vivendo em Nova Iorque, não é? Ele uma vez encontrou o Nixon num daqueles restaurantes muito famosos, não sei se é o 31, daqueles restaurantes muito famosos de Nova Iorque. E ficaram a dar-se bem e têm uma correspondência muito interessante. Muito interessante. Ou seja, isto era anos 80. Pronto, Nixon já está fora da política, não é? Mas eles morando a 3 ou 4 quilómetros de distância, mas correspondiam-se. E é muito interessante porque aí vê-se que o Trump já tinha aí umas certas preocupações políticas, mas nunca tinha entrado na política. Ele entra na política, portanto, e é atacado por todos os lados, por todas as coisas, dizem coisas horríveis dele, tentam prendê-lo, E ele consegue, apesar de toda essa barreira, e é uma barreira que vem, sobretudo, também dos grandes mídias, não é? Dos New York Times, das televisões. Embora na América, apesar de tudo, há alternativa e contraditória, porque a Fox News, por exemplo, chegando a um ponto que a gente se vir no mesmo dia a Fox News e, por exemplo, a CNN, é que já não são opiniões sobre factos, sobre os mesmos factos, são opiniões diferentes sobre os mesmos factos. Os factos são completamente diferentes. Já houve o duelo político é de tal modo que há coisas que um lado não menciona e o outro menciona muito, e vice-versa. Quer dizer,
Mas essa vitória de Trump em 16 e depois, sobretudo, a vitória ano passado, que foi já muito mais significativa, também mostra que a opinião pública já não é tão fabricada, ou está tão ao serviço dos meios instalados. Porque não há dúvida que, agora sim, depois da vitória, Trump teve imensa adesão daqueles multimilionários das comunicações, das tecnologias, mas antes não tinha, tirando o Musk, não é? Tirando o Musk e o Peter Thiel, ele não tinha, quer dizer, portanto, ele de certo modo vence contra o sistema. E, portanto, isso mostra que também chamemos assim, o povo, os eleitores, também já não estão tão condicionados. E eu isso acho que também a comunidade mediática fica furibunda porque também está a perder poder. Mas sente que depois há também uma responsabilização dessa comunidade dos jornais, da comunicação social para uma boa informação nestes casos de risco para a saúde pública? Pois, eu não sei, eu acho aí... Sentiu isso enquanto português durante o Covid? Eu acho que houve... Aqui há uma coisa que é perigosa sempre. É porque o nosso sistema... Às vezes a gente abusa um bocadinho da palavra sistema, mas o sistema é muita coisa. É o regime político, os comportamentos, sobretudo, das elites funcionais, dos políticos, dos jornalistas, das pessoas que têm alguma influência económica, etc. Mas o sistema hoje também está muito preocupado com o estar numa norma que eles próprios... É uma espécie de ciclo vicioso, ou melhor, círculo vicioso, não é ciclo vicioso, círculo vicioso, porque eles estão preocupados, por um lado, em estar na chamada linha geral, não é? Mas, por outro lado, também fazem a tal linha geral. Portanto, eu acho que, com algumas e honrosas exceções, há normalmente uma tentativa de cautela para não sair daquilo que é, enfim, a tal normalidade, a tal centro, não sei o quê, quer dizer, essa obsessão, por exemplo, do centro. As pessoas não percebem que o centro é uma convergência ou um choque de um lado e do outro. Quer dizer, o centro não é uma posição à partida definível. Quer dizer, se eu me ponho ao centro, quer dizer, pode ser uma atitude, digamos, com algum interesse político, vou dizer o centro, porque é uma coisa simpática e não sei o quê. Mas, normalmente, as soluções, aliás, Portugal nesse aspecto, talvez porque é uma sociedade relativamente conservadora, as soluções políticas, normalmente, são, para bem ou para mal, acabam por ser ao centro, não é? O Salazar, no seu tempo, foi o centro entre uma linha fascistizante, que já existia, não é? E uma linha dos republicanos mais conservadores, quer dizer, eram os poderes da época, e ele faz uma solução por esse centro. Agora, eu vejo que nestas coisas também há sempre a cautela de não escandalizar, de não sair muito... Mas sentiu isso enquanto cidadão durante toda esta vaga que nós tivemos? Sim, de certo modo senti isso, exatamente, de uns lados no excesso de prevenção, não é? Por exemplo, nesse fechamento, nessas medidas que levaram ao fechamento definitivo e à falência de uma grande quantidade de pequenas empresas, de lojas, de comércios que fecharam agora e fecharam para sempre, não é? Vi isso. Por outro lado, lá está, eu também Pois há uma coisa horrível na sociedade portuguesa, que é a infantilização dos velhos. Ponha para lá a perninha, chegue para lá, não sei o quê, os diminutivos, que é uma espécie de estar a falar com crianças pequeninas, não é?
essa infantilização, eu não percebo como é que a nível do Estado não há umas diretivas. Por exemplo, tratem as pessoas de outra maneira, porque é aquela coisa, põe a perninha, o bracinho. Mas eu bem sei que as pessoas estão a fazer isso, até normalmente é por carinho, mas quer dizer, é uma tonteira completa, porque estão a tratar pessoas que ainda estão bem da cabeça, graças a Deus, mas como se fossem já uns diminuídos, não é? E agora aqui uma pergunta, sente que há um risco grande para a saúde pública com as redes sociais e com a informação verdadeira? Bom, que informação. Há uma grande. Eu percebo politicamente, digamos, havendo um fechamento que havia, então em Portugal era fortíssimo, o fechamento político dos órgãos de imprensa oficiais, acabou por acontecer aqui o que aconteceu um bocado no mundo todo. Quer dizer, as chamadas redes sociais, onde cada um põe o que quer, eu não tenho, graças a Deus, mas as chamadas redes sociais tornaram-se veículos de oposição, com todo o disparate, mas eu esses disparates confesso que também os ouço. Exageros, disparates, mentiras, fake news, também os ouço na chamada imprensa de referência até, quer dizer, não. Portanto, claro que isso é um instrumento às vezes perigoso para um lado ou para o outro, até porque... Mas, normalmente, eu acho que as pessoas, o senso comum, apesar de tudo, prevalece. Sei lá, eu tenho, como toda a gente, tenho estes grupos do WhatsApp, onde às vezes tenho amigos meus que põem coisas eu fico cheio de vergonha alheia dos disparates que são. Alguns mandam coisas que nem leram, portanto, são coisas contraditórias com as pessoas para quem mandaram. Quer dizer, isso, eu acho que acabou por ser um bocado aquelas coisas que de antes se escreviam nas casas de banho, dos cafés e das coisas, havia sobretudo coisas políticas, não é? Escrevia-se umas coisas hostis ao governo e não sei o quê. Isso passou para as redes sociais e passou, as pessoas ali sentem-se à vontade, depois metem aqueles, como é que se chama, aqueles pseudónimos, não é? E sentem-se à vontade de dizer uma quantidade enorme de imbecilidades. Mas eu acho que também as pessoas, os usuários, também têm, nesse aspecto, eu acho que a classe política, às vezes, trata os eleitores, faz deles mais estúpidos que o que eles são. E tem um discurso, às vezes, arrogante, paternalista, mas que as pessoas, sobretudo, vamos lá ver, voltando um bocadinho às reações políticas. Eu acho, e explicava sempre isso também muito aos meus alunos, que a história política, sobretudo a contestação aos modelos que estão no poder, surge. As pessoas normalmente, a maior parte das pessoas, não lhes interessa ou não se importam muito com a teoria geral política do sistema que as governa. Sei lá, se é uma monarquia absoluta, se é um socialismo. Agora, desde que as coisas que eles acham importantes, ordem, lei, uma certa viabilidade familiar, uma certa segurança e melhoria para as famílias, para os filhos, etc. Se isso acontece, não lhes interessa para nada se é o Luís XIV ou se é o sei lá, o governante trabalhista ou conservador, não lhes interessa. Agora, quando essas coisas não funcionam, aí as pessoas comuns reagem, protestam, vão para a rua, enfim, tentam mudar o sistema porque estão a ser atingidas diretamente. Isso é normal. Agora, e depois também há um problema grave no discurso político. O discurso político muitas vezes junta valores ou princípios no mesmo saco, coisas que são contraditórias. Por exemplo, a liberdade muitas vezes é contraditória com a igualdade. Não é? A liberdade, vá lá, as pessoas, por exemplo, na economia, uma sociedade é mais ou menos competitiva,
portanto, acaba por ser meritocrática, ou lá o que a gente lhe quiser chamar, mas cria diferenças entre as pessoas. Há uns, sei lá, uns que trabalham mais, outros têm à partida melhores condições, etc. Tudo isso. E no fundo, a intervenção estatal deve ser exatamente para regular. Mas nós hoje, por exemplo, vivemos. Eu quando comecei a trabalhar, foi num banco, os administradores ganhavam 10 vezes mais que os contínuos. Ou seja, o leque salarial era 10 vezes, 10, 12 vezes. Hoje, mesmo em Portugal, pode ser 60, 70 vezes. E nos Estados Unidos há casos onde há empresas onde é 600 vezes. Quer dizer, portanto, aí estamos, não há dúvida que os que estão cá em baixo sentem-se revoltados, porque valer 600 vezes, também já pode até haver, quer dizer, se for o Newton ou o Edison, quer dizer, a cabeça deles, de facto, que contribuiu para o progresso das ciências e das tecnologias, naturalmente valia 600 vezes, mas não são muitos assim, quer dizer, portanto, esse lado, aliás, não há dúvida também que todas as doutrinas modernas, nesse aspecto, acabam por ser intervencionistas. A ideia é procurar sempre um regular para criar a chamada classe média. E o que nos últimos 30 anos se tem feito na Euroamérica é não só com a deslocalização das indústrias, enfim, para a Ásia e para o México, para esses sítios todos, com a deslocalização das indústrias e com a desindustrialização consequente, e portanto um grande domínio daquilo que pode ser chamado capitalismo financeiro, porque aquela diferença entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial, que é uma coisa que foi um bocado esquecida, é que são dois capitalismos muito diferentes, não é? E nós hoje estamos muito dominados pelo capitalismo financeiro. E, portanto, essa... E eu agora vou pegar, se me permite. Sim. Uma das estratégias que a Organização Mundial de Saúde tem é que as novas pandemias e epidemias têm que ser combatidas em 7 dias. Voltando aqui à questão dos políticos e da população, eles acham que vivemos numa sociedade em que as pessoas estão preparadas para, durante 7 dias, terem as suas liberdades coartadas? Sei, quer dizer, vamos lá ver. Há essa capacidade de comunicar essa situação? Eu, aliás, escrevi um livro sobre isso. O Tucídides dizia que os vetores, digamos, da ação humana são 3, fundamentalmente. O medo. É depois a ânsia de glória e depois a ânsia do lucro. São 3 coisas diferentes. Portanto, é claro que o medo, assim, a nível de multidão, e no caso de uma pandemia ou aí as pessoas se virem que de outra maneira não funciona, adaptam-se, não é? Eu acho que isso é um ponto, aceitam. Agora, como eu duvido que em 7 dias se resolvam as coisas, depois quando chegarem aos 20 dias, são capazes de começar a duvidar, não é? Portanto, e já não estar tão disciplinadas como estavam no princípio. Portanto, eu aí confesso que vamos ver, quer dizer, esperemos que não tenhamos muitas situações dessas pela frente, mas eu acho que, nesse aspecto, as sociedades antigas, a gente, aliás, por exemplo, vê isso na pneumónica em Portugal, com uma taxa de morbidez muito maior que a da Covid. De uma maneira geral, as pessoas resistiram, aguentaram, não houve grandes violências, nem grandes revoltas, quer dizer, as pessoas... Eu acho que
as sociedades modernas têm um problema muito complicado. É que são sociedades em que o poder, os mídias, etc., criam grandes expectativas a toda a gente. E depois a sociedade não está preparada para cumprir, não é? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o grande êxito político destes movimentos de ruptura, não é? Partidos políticos novos, alguns novos, outros foram a partidos antigos convertidos, né? O grande sucesso deles, dos chamados populistas, é que exatamente as pessoas estão em protesto e, portanto, encontram numa coisa que é radicalmente diferente do que está, têm esperanças que seja por ali que as coisas mudam. Ou pelo menos eu acho que já nem é isso. Não querem o que está. As pessoas não querem o que está. E portanto, vão. E é um crescimento que me parece imparável, para bem ou para mal, não é? Mas que me parece imparável, porque de facto o sistema mesmo socialmente, o que resta das classes trabalhadoras na indústria está muito pior, quer dizer, qual que estava há 30 ou 40 anos. As classes médias também começam a levar uma grande pancada. Mas tudo isto é resultante. Numa revista que eu tenho com o Rui Ramos, que é o que se chama Crítica 21, eu por acaso escrevi um texto pegando no Brave New World do Huxley, do Aldous Huxley, que eu acho que é talvez, até porque aquelas utopias ou distopias que implicavam, como o 1984 do Orwell, ou Nós do Zamiatin, que implicavam sistemas totalitários, de tipo socialista, etc. Eu acho que de certo modo acabou. Mas o modelo de distopia do Brave New World, do Huxley, está muito presente. E aí, como sabe, as pessoas estão destinadas por classes quase fabricadas pela ciência, não é? Aos A's, depois aos B's e vai tudo por ali abaixo. E, portanto, é um sistema em que os C's e os D's e esses todos e os E's são uma espécie de escravos dos outros. E eu acho que nós estamos a criar, numa sociedade que se diz igualitária e, de certo modo, libertária e atenta ao... Nós estamos a criar exatamente este tipo de sociedades em que há uma espécie de bolha em que os de cima estão que não querem saber do resto. E por isso mesmo, forças que aparecem. E eu vejo muitas vezes esta pergunta, mas acha que eles vão resolver o problema? É uma pergunta mal colocada. As pessoas, neste momento, o que querem é ver-se livres do que está. Portanto, a expectativa, aliás, em Portugal eu tenho repetido muito isto em várias situações. É muito engraçado, porque o Eça de Queiroz, que para além de um grande escritor, um grande romancista, tinha um espírito muito lúcido na análise de Portugal e dos portugueses. Embora ele dissesse que de Portugal só conhecia Lisboa e de Lisboa a classe alta, não dizia mais ninguém. Mas ele tem uma análise muito interessante E quando é o ultimato inglês, o Partido Republicano até o ultimato ninguém lhe ligava muito, quer dizer, tinha poucos votos, tinha alguma coisa em Lisboa e no Porto, mas não ligava muito. O ultimato atirou o Partido Republicano, subiu, porque encarnou, digamos, aquela ideia, a monarquia está a ceder aos ingleses, a monarquia está a traiçoar o Império Português, todas essas coisas. E o Essa depois escreve sobre uma coisa, mas ele diz claramente, as pessoas não querem saber se os republicanos resolvem o problema ou não. Isso é outra questão. Para já, não gostam do que está. E eu acho que nós temos, e isso também é um risco, enfim, é um risco grande, neste momento é sobretudo o protesto, o negativo, que as pessoas veem naquela sociedade em que estão a viver, não é? Onde lhes deram expectativas extraordinárias de melhorias sociais e não sei o quê, e não veem isso acontecer, nem vão ver isso acontecer. Agora, as alternativas vão poder dar isso?
eu acho que para já também ninguém está muito preocupado com isso, não é? E acha que deveria existir uma parte na cadeira de História, sobretudo a partir do 11º ano, para todas as áreas, uma cadeira de História Política? Eu acho que sim, quer dizer, havia uma história política que também, por exemplo, pegasse nestas coisas, por exemplo, estas ideias da normalidade, da diferença entre normalidade e exceção. Eu acho que as pessoas deviam ser educadas a perceber isso, quer dizer, porque assim estarão mais preparados. Às vezes os governos fazem batota, quer dizer, e criam, e dizem que a situação é excepcional, não é? Por exemplo, a gente agora vê, há uma legislação na Europa, está agora uma comissão pôs de pé, uma coisa que é o chamado Democracy Shield, o escudo da democracia. E parece-me que aquilo é uma coisa da Comissão Europeia, e aquilo encaminha-se para controlar as redes sociais. No fundo, é um bocado isso. Quer dizer, é fazer uma espécie de controle prévio de coisas que, em princípio, a Comissão achará desagradável. Mas, por falar nisso das cadeiras, eu há uma cadeira que também acho, pela minha experiência pessoal, acho que era importantíssimo, porque aconteceu-me para aí aos 40 anos ter um problema porque caí a fazer E como não fraturei nada, eu não sabia a existência dos ligamentos. E como não fraturei nada, quer dizer, tive uma queda grande, não liguei nenhuma. E passado para aí 2 semanas ou 3, um mês, estava com a mão sem mexer. Eu disse, quando fui tentar tratar, depois lá consegui, graças a Deus, quando fui tratar, expliquei isso. E o médico falou-me, mas você teve aqui um problema, é nos ligamentos. Eu acho que outra cadeira que devia existir, aí, quando temos 14, 15 anos, era explicar o funcionamento do nosso corpo, as coisas básicas. Porque, sei lá, eu sou do tempo que a gente aprendia aparelho digestivo, boca, faringe, esófago, traqueia era do... E as linhas férreas e os rios? Sim, tudo isso. Mas o termos um conhecimento melhor, por exemplo, do nosso corpo e até dos males que vêm, ou que não sei, quer dizer, eu agora estou, depois até aos 70 anos, graças a Deus, praticamente nunca estive doente. Mas agora tenho estes males da idade, não é? Mas lá está, a gente sente que isso podia incorporar a tanta cadeira, a tanta coisa, era importante e também, claro, mas a história política eu acho que já vai havendo, não sei como é que dão, não é? Aí é que eu desconfio um bocado. Sei como é que dão e acho que é bastante ideológica no mau sentido, quer dizer, é bastante facciosa também. Tenho só mais 2 perguntas. Sim, senhora, a minha primeira questão é o seguinte: sente que a classe política, os jovens, atenção, não sou a falar daqueles que neste momento já estão instalados, acha que os partidos políticos, melhor, têm sabido formar os futuros para estes problemas todos, até para questões de saúde pública? Acho que não. Acho que, de um modo geral, que os políticos, quando abrem a boca, e não são só os do Chega, quando abrem a boca, dizem muito disparate. Pá. E acho que também não têm formação, e deviam ter alguma formação, enfim, dentro dos próprios partidos e das próprias orientações, mas ou se têm, não dá resultados, porque quando abrem a boca não ficamos nada impressionados. O mais que acontece é alguns políticos sabem alguma coisa de economia. Isso aí, está bem, pronto, mas isso é um bocadinho, digamos, é aquilo que eles acham que devem saber. Agora, história, filosofia, literatura. Aliás, há uma coisa muito interessante. O Rostovtsev, que era um russo, um grande historiador da antiguidade, o Rostovtsev, que teve a sorte do Lenin o meter naqueles 100 ou 150 académicos que expulsou ali logo 21 ou 22,
porque senão se lá tivesse ficado não ficava muito tempo. O Rousseff tem uma história económica do Império Romano, se não estou em erro, onde ele diz que um dos sintomas da decadência é, nas sociedades normais, as classes baixas copiam as classes altas, quer dizer, fazem um esforço, sei lá, se acham que as classes altas são mais instruídas, eles vão instruir-se, vão estudar, etc. Um dos sintomas da decadência é o contrário, é as classes altas copiarem as classes baixas. E é o que eu vejo um bocadinho na sociedade portuguesa. Porque, enfim, as pessoas não leem um livro, não leem, quer dizer, aqueles romances tradicionais, grandes, os Tolstói, os Stendhal, etc. Hoje em dia não leem, só leem umas porcarias. Leem jornais e leem os jornais desportivos normalmente e interessam-se pela política, mas é aquela politiquice do partido não sei quê, da intriga que vem no jornal na primeira página, na segunda ou na terceira. E, portanto, isso é um sinal também de decadência social, quer dizer, esse eu acho que é grave, que é muito grave. Agora, também estamos a chegar àquele ponto que já descemos tão baixo, que já não há muito mais para descer e, portanto, começa a haver espaço para se melhorar as coisas, para a alternativa. E, claro, se a classe política que está no poder não souber aproveitar isso e não se emendar, claro que vai ter uma classe política, uma alternativa. Quer dizer, hoje estamos a ver isso em toda a parte. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, agora ainda esta vitória na Argentina do Milei no domingo, nas eleições, que subiu extraordinariamente com as televisões aqui a dizerem que ele tinha perdido numa primeira coisa, que é outra coisa também muito é querer que aconteça aquilo que se quer que aconteça, quer dizer, não tem depois desculpa, depois não impedem desculpa, quer dizer. Mas é muito curioso, porque o peronismo, por várias razões, era uma coisa muito popular na Argentina. Quer dizer, porque lá está, teve essas medidas sociais, teve essas coisas todas. Agora, não há dúvida que a Argentina, que foi um dos países economicamente com mais alta captação, hoje em dia 50% da população estava na miséria. E, portanto, votam, como estão num grande desespero, votam numa alternativa, que vamos ver se funciona ou não, mas que é exatamente um hiperliberalismo, não é? O Milei é uma coisa hiperliberal, mas que está a ter bons resultados, quer dizer, não há dúvida. E, portanto, os pobres dos pobres, que já eram a um ponto tal que querem sair dali, quer dizer, portanto, às vezes pode até parecer absurdo um voto de uma grande parte da população pobre numa linha que é, enfim, que é de certo modo ultraliberal, não é? Mas é curioso, é porque chegaram ao fundo. Eu acho que quando se chega ao fundo está-se receptivo, e depois pode acontecer o melhor e o pior, mas está-se receptivo exatamente tudo. ao contrário. Eu vou só provar essa questão porque eu até falei na primeira eleição com alguns amigos meus argentinos e aquilo que eles me disseram, todos me disseram assim, já votámos em tudo, João, portanto vamos experimentar. Portanto, já experimentámos tudo. Portanto, já não vale a pena. É isso, quer dizer, o ponto de ruptura, e isso está a acontecer hoje praticamente na Europa toda, não é? No Ocidente e no Leste, etc. São forças políticas que eram, enfim, antes consideradas ou minoritárias ou até, enfim, coisas incompatíveis com a democracia. Mas essas forças estão a ter um grande sucesso e é um sucesso popular e apesar, exatamente, de terem contra eles, digamos, enfim, as imprensas, os mídias de referência, alguns até muito qualificados, como, sei lá, estou a pensar no Economist, no Financial Times, etc., por exemplo, são profundamente anti-Trump. E na própria Inglaterra, neste momento, se houvesse eleições, o Farage era capaz de ganhar. Era ganhar. Em princípio, segundo as sondagens, que não devem ser também muito simpáticas para ele, esmagava, não é? Quer dizer, é um partido novo, mas que acabaria com o sistema inglês tradicional do bipartidarismo, trabalhistas, conservadores, que é uma... E isso está a acontecer em toda a Europa, não é? Portanto,
são tempos de grande de transformação, de mudança, e por isso também lá está, são tempos de exceção. E agora a última pergunta. Cada vez mais a ciência está a apostar nos testes de diagnóstico, portanto, antever o estado de saúde não só da sociedade, mas sobretudo de cada um de nós. Portanto, vai acontecer aquilo que eu normalmente digo, aquilo que aconteceu ao James Bond nos últimos filmes, que é ter uma cápsula que diga, que leia o seu estado de saúde. Acha que esta sociedade está preparada para que cada um de nós tenha um dispositivo que imita os sinais de saúde para já vai alguém, para alguém os ler? O Trump outro dia acho que foi fazer uns exames e a conclusão foi que ele tem 79 anos, que estava com 65. Mas quer dizer, eu acho que eu nessas coisas também tenho, enfim. Acha que o livre-arbítrio depois sobrepõe-se e a pessoa recusar ou algo que é uma imposição? Acho que nós estamos, quer dizer, no meu caso também, a gente chega a idades, de certo modo, quando éramos mais novos, a gente dizia, pá, tipo, é completamente velho, que horror. Eu lembro-me que fazia contas quando era miúdo, quando chegasse ao ano 2000, tinha 54 anos. Dizia, pá, 54 anos, que horror. Mas depois, de certo modo, eu acho que isso também é importante, vamos aprendendo a viver com a idade que temos. E essa questão do envelhecimento, eu acho que muita graça aquele ator inglês, que eu gosto imenso dele, o Michael Caine. Sim. É um tipo, e o Michael Caine, numa entrevista que lhe fizeram, perguntaram-lhe como é que ele estava a envelhecer. E ele disse, olha, pensando na alternativa, estou muito satisfeito. E eu acho que é um bocadinho isso, quer dizer, enfim, será aquilo que Deus nos vai dando. Mas acha que a sociedade está preparada para nos impor uns dispositivos para lerem os nossos sinais de vida? Impor, eu acho já isso, já uma intromissão. Quer dizer, a gente pensar enfim, exatamente, isto acabar por ser, a gente não sabe onde vai parar, portanto, essa informação, eu aí acho ótimo que não esteja parado e que não deixem fazer isso, quer dizer, haver uma espécie de central, isso numa distopia, está bem, olha, até era interessante como uma distopia dessas há século XX, criar uma sociedade, porque isso passaria, quer dizer, passaria a dar um poder extraordinário a quem tivesse o conjunto desses dados, não é? Poder extraordinário de saber, olha, este homem pode ter 2 anos de vida, ou tem aqui uma coisa, quer dizer, eu isso espero que seja, apesar de tudo. Portanto, o evitar uma pandemia geral não pode interferir com a liberdade de cada um. Eu acho que, apesar de tudo, uma pandemia geral quer dizer, não tem muito a ver com o Estado ter os elementos, por exemplo, sanitários de cada um de nós, quer dizer, não é? Uma coisa é a gente fazer isso, ter um médico, enfim, com quem confia e com quem discute essas coisas. Agora, haver uma central de dados isso parece uma coisa um bocado sinistra. Dr. Jaime Nogueira Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Museu da Farmácia. Foi um gosto. E desejos de saúde e uma imortalidade para que nós possamos estar. Imortalidade só é aquele israelita, não é? Que diz que nós um dia vamos ser imortais. Está muito na moda aí. Eu não vou dizer imortal com esse conceito muito alargado, mas como sou sportinguista e monárquico, que pelo menos tenho a esperança de poder ver mais uns capítulos. Exatamente. Não sei, mas eu isso olho. Isso aí é uma matéria em que eu sou também rigorosamente ausente. Não tenho a menor afição desportiva, não sei nada. Talvez fui vítima eu tinha um tio meu que era um entusiasta do Futebol Clube do Porto, e fez-me sócio do Futebol Clube do Porto e levava-me aos jogos do Porto, para o Estádio das Antas, e eu levava um livro para ler. Estava a ler todo o tempo, com aquela gente toda aos berros. E naquele tempo, devo dizer que o insulto maior que se chamava ao árbitro era gatuno. Gatuno. E atiravam umas almofadas.
Mas de resto não tenho a menor sensibilidade ao futebol. Não tenho absolutamente nenhuma. Muito bem. E com o sangue de dragão, também como substância importante na história da farmácia, acabamos e convido-vos para a próxima tertúlia, que vai ser sobre a história da Associação Nacional das Farmácias e o impacto que esta associação teve na sociedade, na ciência e do apoio ao medicamento em todas as ruas, em todo o país. Muito obrigado e espero vê-los na próxima tertúlia.